vocês também for trabalhar, tá por dentro. Veja bem, estoque é uma preocupação hoje, né? É quase que um mantra nas organizações baixar o nível de estoques, tá? Muito bem, nós vamos ver algumas razões, mas a principal é o quê? Que estoque é o quê? Dinheiro empatado, dinheiro parado, exatamente, tá? Então você tem um custo ao manter. Pode encostar aqui, né, Rodrigo? Pode. Você tem um custo ao manter estoques. Então o mantra é baixar estoques, tá? É uma preocupação não só de gerentes de produção, mas muito oriunda de finanças, né? Do pessoal de finanças, é uma preocupação muito grande com os níveis de estoque. Por quê? Né? Tem aqui um dos índices financeiros, se já tiver finanças, né? Um dos índices, não tiver não, mas um dos índices financeiros é o do giro do estoque. Então, na verdade, o que esse índice vai medir? Quanto que seu estoque está girando. Na verdade, vai ser melhor quando o estoque girar mais rápido ou mais devagar? Hein? Mais rápido. Porque você gira, por exemplo, entrou material, vamos supor que entrasse hoje e saísse hoje mesmo. E você já recebesse. Então, quer dizer, seu giro é altíssimo, hein? Você não ficou muito tempo com o estoque parado. Quanto mais alto der o índice, mais tempo você tem de estoque parado. Tá? Então, essa é a ideia. Estoque, gente, aí, né, tem cabido essa definição até nos concursos, é o quê? Acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Tá? Então, quer dizer, nos sistemas produtivos, toda a armazenação que você tiver é considerado estoque. Nós vamos ver alguns tipos de estoque, tá? Mas o estoque é um armazenamento. Pode ser tanto de matéria-prima, quanto insumo em processo, quanto de produto acabado. Tá? Isso nós vamos ver mais para frente. No caso de serviços, né? O estoque de pessoas é classificado como filas, né? Normalmente filas, tá? Aquela fila de espera, né? Gente, todas as operações têm estoque, praticamente todas, né? Hotel, agora seja serviço, mas tem itens de alimentação, café da manhã, né? Bebida, item de toalete, material de limpeza. Hospital, né? Hospital nem se fala, principalmente aí os medicamentos, alguns são muito caros, né? Então tem todo ali um estoque elevado do hospital. Loja de varejo, quer dizer, a loja de varejo ela vive desse negócio, né? Loja de varejo e armazéns e distribuidoras vivem de quê? O negócio deles é estoque, tá? Muito bem. Distribuidor de autopeça, nós já falamos, né? Autopeça é um depósito principal, em pontos de distribuição, né? Mas aquilo ali vive disso. Manufatura de televisor, tem os componentes, os semi-acabados, televisores acabados, material de limpeza. O refino de metais preciosos, vai ter o ouro, platina, vai ter o metal, né? Cru lá, né? Sem ter sido processado. Então, basicamente, toda operação, ela tem algum tipo de estoque. E o estoque, ele nasce de onde? Gente, o jeito mais fácil de entender é esse problema que está passando aí, por exemplo, São Paulo. O que acontece? Né? A água que o pessoal usa, ela vem o quê? Essencialmente das... A água vem de onde? Essencialmente... das chuvas, né? As chuvas, a chuva acumula água. Veja bem. Vamos imaginar a seguinte situação. Então, essa água que a gente usa, no princípio, então, ela vem de chuva em algum lugar, né? Então, é armazenada. Vamos imaginar que não houvesse esse sistema e que você, então, tomasse banho só quando chovesse. Então, você imagina, nessa seca que nós pegamos agora, como nós estaríamos, né? Não ia ter perfume que desse jeito. Tá certo? Então, nós estaríamos aqui
né, quase que ficando um a 1 quilômetro do outro. Então não dá para funcionar assim? Não dá. Você tem anos que chove muito, em dezembro, janeiro, né, fevereiro, março, depois vem uma seca. Então no verão, vamos dizer assim, daria para você tomar uns 2 banhos por dia. Entrava na chuva, tomava banho e pronto. Como a dinâmica da vida não segue isso, o que teve que se fazer? Acumular água, estocar água. Por quê? Porque a nossa taxa de consumo de água é igual a diferente do regime de chuvas. Diferente, totalmente diferente. Então alguém teve a brilhante ideia de acumular água durante um determinado período, tá certo? E uma vez acumulada essa água, fosse distribuindo pouco a pouco durante o ano, até a chegada de um novo período de chuvas, o pessoal tomar banho e tal, né? Lavar os alimentos. Então é essa, uma fábrica toda. A ideia de estoque, gente, é a mesma coisa, tá certo? Então veja bem, a ideia é exatamente usar o estoque para administrar uma incerteza que existe na demanda, tá? Tanto no fornecimento quanto na demanda, tá? Então basicamente você tem um processo de entrada, entre no processo ali de saída, transformação, você vai ter a formação de algum tipo de estoque. O volume do estoque depende do tipo de operação. Mas um exemplo da água fica muito claro da gente entender. Precisa ter um estoque, né? Então agora o governo de São Paulo, por exemplo, está passando um aperto, porque não choveu, não tem água acumulada. Está tendo que usar lá o que eles falam, reserva, né? Aquela que fica abaixo de onde se cai da água. Muito bem. Então, sempre, né, você fazer essas duas coisas. Você precisa conciliar fornecimento e demanda, né? Esse é sempre que vai ser sempre o desafio da produção. Então, enquanto aqui as chuvas é totalmente irregular, né? Você tem altas chuvas em um período e baixa no outro, a taxa de consumo segue uma curva, né? Mais ou menos ali estável. Então, para conciliar isso, faz o estoque. E aqui, gente, entra um outro conceito que depois nós vamos ver, que é fundamental a gente entender, é o tal do estoque. Depois nós vamos falar, como nós falarmos dos tipos de estoque, nós vamos falar do estoque de desacoplamento. O que é o estoque de desacoplamento? É simples. Esse exemplo da água, das chuvas e da distribuição de água, né? Ele segue exatamente a ideia de desacoplamento. O objetivo aqui é exatamente o quê? Desacoplar o regime de chuvas do consumo de água, tá certo? Eles funcionam como processos independentes, tá certo? Então não importa se eu tenho, né, lógico, quanto mais chuva eu tiver no período de chuvas vai ser melhor, vou acumular mais água, mas depois não vou perder aquela água, quer dizer, então os processos funcionam de forma independente, tanto que nós estamos há muito tempo sem chuva, né? E continua tendo fornecimento normal de água. Então, o que é o desacoplamento? Você tornar os processos produtivos, né, ali um processo independente do outro. Tá? Isso que é a ideia. Exatamente essa daqui o que faz, né? Por exemplo, a caixa d'água nas nossas casas. Imagine, né, as nossas casas sem a caixa d'água. Que a caixa d'água nada mais é do que o estoque de água. Tá? Muito bem. Vamos ver. Então o estoque desacoplando, né? Aí tem a represa, a água da chuva fica represada e vai sendo solta à medida que tem o consumo, né? Muito bem, gente, bem rápido isso aqui, o motivo para surgimento dos estoques, né? É porque às vezes, né, é difícil você, principalmente na produção, você, dependendo do que for, você acompanhar a demanda, né, você produzir
certinho com a demanda. Isso não é fácil, né? Muito bem. Então, por quê? Tem limites de capacidade, né? Para você fazer isso, você precisaria quase ter uma capacidade limitada, as coisas não funcionam assim, né? Razões de tecnologia, informação, né? Um motivo é esse daqui também, é especulação, né? Então, por exemplo, a pessoa sabe que vai faltar milho, então estoca o milho, vou deixar para vender quando estiver faltando, porque aí o preço vai estar o quê? Bem mais alto, tá? Então isso é especulação, né? E a oportunidade, beleza. E o principal motivo na produção é exatamente essa questão das incertezas que envolvem tanto o suprimento quanto a demanda, tá? Então essas incertezas obrigam você a ter um determinado número de estoque. Tem uma greve, tem um protesto na Fernão Dias. Ora, aquela mercadoria pode não, o insumo pode não chegar a tempo, não pode? Então, isso é imprevisto. Ninguém está contando com isso. Tem uma greve, né? Enfim, vários problemas. E a necessidade que tem de preencher os canais de distribuição. Tá? Então, o canal de distribuição é o seguinte, o varejo, as lojas, né, são um canal de distribuição. Os distribuidores, o atacadista é outro canal de distribuição. As consultoras da Natura, Jequiti, vendedoras desses produtos, Mel e Kay, aquilo ali, aquele produto, elas não têm uma quantidade de produto acumulada, aquilo ali é estoque no canal de distribuição. Aquele canal de distribuição é o de venda direta. Os estoques que as empresas de internet mantêm, né, próprios, também é um estoque no canal de distribuição. Tá certo? Então, essa que é a necessidade. Mas o principal mesmo, né, gente, é lidar com essas incertezas do suprimento e da demanda, fornecimento e demanda. Tá? Muito bem. O estoque, basicamente, ele tem um nível de estoque, você parte de um princípio, você vai por lá, vamos supor que aqui fosse 100 peças, não é isso? E à medida que o tempo vai passando, você vai consumindo. À medida que você vai consumindo, o nível de estoque vai aumentando ou diminuindo? Diminuindo. É isso que está aqui, ó. Tá? Aqui é o tempo, né? A variável é o tempo, aqui é a variável o nível de estoque. À medida que eu vou consumindo meu estoque, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? Então surge uma dúvida, né? Quanto pedir e o quando pedir, né? Então, quanto que eu devo pedir? Quando que eu devo pedir? Tá? Muito bem. Para saber isso, gente, claro, se eu tiver lá as séries históricas da taxa de consumo, né? Séries históricas, você sabe o que é séries históricas ou não? Não? Você tem lá o registro das vendas dos seus produtos, né? Vamos supor que você faça cadernos, né? Ou notebooks. Ora, você vai ter o registro de vendas daquele produto desde o início até hoje. Isso é uma série histórica, tá? Muito bem, tranquilo? Ótimo. Então, o que acontece? Se você tiver série histórica do consumo, você trabalha na indústria automotiva. Eu tenho consumo de bobinas de aço, eu tenho a série histórica daquilo. Então, fica mais fácil eu determinar a quantidade que eu devo manter em estoque, certo? Com base naquelas séries históricas. Bom, o estoque, se eu deixar, gente, o que vai acontecer? Eu vou consumindo e até uma hora que ele vai acabar. Tá? Muito bem, dependendo do produto, hora vai acabar um pouco mais cedo, hora um pouco mais tarde. Tá? Mas ele vai acabar, isso é fato. Né? Muito bem. Então, para saber, né, uma das razões, uma das coisas que eu preciso saber, para saber quando pedir, é o tempo de ressuprimento. Né? Ora, se eu tenho um estoque que eu tenho lá, posso afirmar com uma certa segurança, que ele acaba em 10 dias,
e o meu tempo de ressuprimento é de 3 dias, quantos dias antes eu tenho que pedir? Em que dia que eu tenho que pedir? Exatamente, no 7º dia, porque o tempo de ressuprimento é de 3 dias, 10 menos 3, 7. Então no 7º dia eu tenho que fazer o pedido, tá? Esse tempo de ressuprimento, gente, também, às vezes em concurso aparece dito de forma diferente, né? Tempo de ressuprimento. O que é o tempo de ressuprimento, né? Também chamado de lead time do pedido, né? Lead time do pedido. O que é o lead time do pedido? É o tempo que eu ligo, né? Ou peço para um MRP, ou vocês vão desenvolver um aplicativo que quando o estoque chegar naquele nível, você dispara automaticamente a ordem e faz o pedido. Olha, preciso de tantas bobinas de aço, de 100 bobinas de aço. Aí, quanto tempo, após esse momento do pedido, quanto tempo depois ele vai estar pronto para usar na linha de produção? Tá certo? Isso que é o lead time do pedido. Se for um hospital que vai pedir a um laboratório determinado medicamento, é o tempo que ele vai ligar, ou, né, seja lá o meio que for, ou passar um e-mail, mas enfim, o tempo, o momento do pedido até o momento que aquilo está pronto para ser usado. Tá? Isso que é o lead time do pedido, ou o tempo de ressuprimento. Então, o que acontece? Nós temos que levar isso em consideração. Concorda comigo? Né? Tranquilo? Até aqui, só para, vamos supor aqui um exemplo bem grosseiro, só para a gente entender, né, o que está falando. Vamos imaginar aqui um estoque de 100 peças. Né? 100 peças. Tá? Aí vamos supor que no primeiro dia consumiu 7 peças. Então aqui agora não tem 100 mais. Tem quantas? Então aqui no primeiro dia tem 93. No segundo dia consumiu 10 peças. Foi para 83. Né? Aqui o segundo dia. Tá certo? E vamos supor que no terceiro dia o consumo tenha sido de 13 peças. Então, no terceiro dia, 13 peças, caiu para quanto? Perdão? 70, não é isso? 3 dias. Tá? Se eu não tenho séries históricas, né? O pessoal faz isso aí, mas ajuda a gente, não é ideal, mas ajuda a gente a entender. Ora, se em 3 dias, e vamos supor que o meu tempo de ressuprimento seja de 4 dias. Né? Muito bem. Então, gente, eu tenho que verificar ali a média de consumo. Qual que está sendo a média de consumo por dia? Em 3 dias eu consumi quanto? Consumo médio, quanto que está sendo? Foi 7 no primeiro dia, 10 no segundo, 13 no terceiro, dividido por 3 dias, né? Vai dar 30, 10, 3, 10 peças dia. Só para a gente entender como é que isso funciona. 10 peças dia. Tá certo? Ora, com esse consumo médio, em que dia que vai acabar a minha peça? Vai zerar em que dia? Que dia que vai zerar? Isso, gente. Que dia que vai zerar? Gente, a participação estava tão boa. Ô Jefferson, eu acho que você vai poder achando que você está indo na turma, a participação hoje já caiu de novo. Olha aí, Jefferson, está vendo? Você não veio na aula passada e o pessoal alegou isso mesmo, que você não deixa eles falarem. Isso não tem como, eles vão falar, mas... Aí vamos lá então, gente. E aí? Se eu continuasse lá, o nível, o estoque inicial, o I0, era de 100 peças, né?
e eu estou consumindo em média 10 peças por dia, em que dia que vai acabar o meu estoque? Em que dia que ele vai zerar? Décimo dia, ótimo. Então no 10º dia o estoque fica igual a 0. Tá certo? Então, gente, se eu for deixar, olha bem, se eu for deixar para pedir depois que o estoque acabar, né? Aí eu deixei aqui no 10º dia, eu vou fazer o pedido. Quantos dias eu vou ficar sem matéria-prima? 3. Nós aqui passamos tempo de ressuprimento para 4 dias, né? Porque antes eu tinha falado 3. Mas o tempo de ressuprimento para 4 dias. Eu vou ficar 4 dias sem matéria-prima. Pode isso? Não, não dá, né? Não pode funcionar assim. Então, na verdade, quanto que eu tenho que fazer o pedido ali? Isso eu vou ter que fazer no 10 menos 4. Então, o meu pedido vai ter que ser aqui, ó, no 6º dia. Tá certo? Por quê? Porque aí até eu fiz o pedido, vai chegar no 10º dia. E eu vou continuar tocando. Tá? Até aqui estamos juntos ou não estamos juntos? Se cair na prova, todo mundo está certo. Não? Ah, mas o que você não entendeu, Mary? Hein? Não, vamos passar. Que não entendeu? Ela que falou? Então, minha querida, o que você não entendeu? Hein? Não entendeu? Então vamos lá, olha bem, você tem um estoque inicial, sabe o que é estoque, né? Acumulado lá, você tem acumulado, 100 peças. Pegamos aqui, vamos supor que nesse caso nós não temos série histórica. Se tiver série histórica é fácil, você calcula a média, desvio padrão, e ali dentro você tem de quanto que aquilo vai acabar. Tá certo? Todo mundo aqui a parte de estatística, tranquilo, média, desvio padrão, sem dificuldade. Hein? Faz tempo, né? Já sabe, ótimo. Então tá. Muito bem, gente. Mas vamos supor que não tiver série histórica, né? Um produto novo e tal. Você calcula o consumo, minha querida, você que perguntou, minha querida. Você calcula aqui o consumo. Nós pegamos isso de 3 dias. Em 3 dias nós consumimos 30 peças. Dividido por 3 dias dá quantas peças por dia? 10. Se nós temos 100 peças, em quantos dias que isso vai acabar? 100. Nós temos 100 em estoque. Em 10 dias. Em 10 dias aqui vai chegar 0 no 10º dia. Tá certo? O meu tempo de ressuprimento, né? Entre. Alô, opa, me manda aí 100 peças de qualquer coisa. Ora, pode ser de salame, pode ser de presunto, tá certo? Pode ser chapa de aço, pode ser o que for. Me manda 100 peças. Se você esperar isso acontecer, você vai ficar quantos dias sem ter pedido, sem ter insumo? 4 dias. Do 10º ao 14º. Entendeu agora, meu querido? Sim. Pode. Tudo bem até aqui, gente? Então, o que acontece? Eu tenho que fazer um pedido em 10, o dia que vai acabar, menos o tempo de ressuprimento, que dá no 6º dia. Então, no 6º dia eu peço. Tranquilo? Muito bem, gente. Aí vem um outro problema. Gente, aprender isso uma vez. Será que eu posso, estou vendo acompanhando a média ali, mas será que eu posso afirmar com certeza que aquilo vai acabar realmente no 10º dia? Eu tenho essa certeza? Não. Não, porque a demanda não é estática, ela não é igual em todos os dias. Ali eu já vejo uma variação. Tem dia que consumiu 7, dia 10, tem dia que consumiu 13. Então é claro que a demanda está sujeita a uma exatamente variação. Tá? E se está sujeito a uma variação, há incerteza. Então, gente, o que as organizações fizeram? Alguém teve a brilhante ideia de inventar o que nós chamamos de estoque.
estoque de segurança, que é exatamente para lidar com essa variabilidade aqui, lidar com essa incerteza. Ora, como eu calculo esse estoque de segurança, gente, vai depender do nível de incerteza. Normalmente, eu pego aí, né, o ideal é ter a série histórica, eu vou calcular a média, né, e o desvio padrão, né? Então, isso me dá, posso usar um controle estatístico de processo, e vocês não aprenderam, né, controle estatístico de processo, para calcular o limite superior e o limite inferior. Tá certo? Mas, enfim, com essa base do desvio padrão, vamos supor que a média fosse 10, né? E o meu desvio padrão tivesse dado 2. Vamos pegar isso aqui. Tá? A média deu 10 dias, a média histórica, o desvio padrão deu 2 dias. Hein? Está com saudade desse cálculo? É bom, né? Bom de calcular. Então, o que é os mínimos quadrados, né? Gente, ora, o desvio padrão quer dizer o seguinte ali, olha. A média não é 10? Média no meio, 10. Isso significa que o meu estoque pode durar 12 dias, mas também pode durar 8. Estamos juntos, gente? Juntos num só ritmo? Então ele pode durar 8 e pode durar 12. É isso que é a variabilidade. Nós pegamos uma alta aqui, no momento isso vai ser um pouco menor, mas você entendeu que o risco embutido. Então, se a gente analisar friamente, essa forma de eu só pegar o 10º dia ali e tirar 4, pode dar errado, não pode? O que vocês acham? Pode dar errado. Eu posso ficar sem produto. Então, gente, com base nisso, eu estabeleço, essa é uma das formas, existem outras, eu estabeleço um estoque de segurança. Então, aqui, qual que é o meu estoque de segurança ideal? Para não faltar. Porque se faltar esse produto, a fábrica para. Se é uma coisa mais supérflua, eu posso arriscar mais. Mas esse, se faltar, para a fábrica, para uma linha de produção. Então, gente, qual que é o meu, qual que é o, assim, o que é o limite da segurança de eu trabalhar? Eu tenho que ter estoque para mais quantos dias? Tá quase. Quantos dias que eu botei? Hein? 2 dias, os 2 antes. Porque o problema é ele acabar antes. Depois, entenderam isso? Muito bom assim. Ele acabar depois não tem problema. O risco é o quê? Ele acabar antes do 10º. Concorda comigo? Se ele acaba no 8º, eu estou 2 dias, negócio parado. Entendeu? Então, eu vou trabalhar com estoque de segurança para 2 dias. Que aqui no caso seria o quê? 20 peças, concorda comigo? Então, ó, 20 peças. Gente, isso é empolgante, né? É matéria boa, eu vou te falar. Pô, tem gente que não gosta disso, gente. 20 peças é o estoque de segurança. Tá certo? 20 peças é o estoque de segurança. Vamos lá, gente. Aí eu já fico mais tranquilo, não é? Muito bem. E aí, gente, olha, o estoque de segurança, o que é que ele faz? O que que ele faz? Ele já muda o patamar. Eu não vou fazer o cálculo para chegar no 0. Agora, o meu limite, gente, o meu tempo de ressuprimento não é calculado mais a partir do 0. Ele é calculado a partir do momento que for chegar em 20. Essas médias, gente, né? Você já deve ter ouvido falar, fizeram até um trabalho sobre isso. MRP, ERP, já viram? Ele faz esse cálculo automaticamente. Então, a cada nova entrada de pedido, ele vai recalculando isso tudo.
as médias, tá certo? Tem alguns sistemas que fazem isso. Então, o ideal, né, se algum de vocês forem trabalhar numa operação produtiva, seja de produto ou serviço, o ideal é que vocês façam um sistema dinâmico, que a cada entrada ele recalcule tudo, tá certo? E o ideal ainda é que ele mesmo emita, quando chegar naquele nível crítico, a ordem de compra. Passa um e-mail lá para a firma, que é o fornecedor, e aí já não tem erro. Entenderam que onde que entra o sistema de informação no negócio? Essencial, né? Porque aqui nós estamos fazendo de quê? De um item. Agora imagina produtos que têm operações que são 1000 itens em estoque, 1000 itens diferentes. Montadora, mais de 5.000, 6.000 num carro. Avião, não dá nem para falar, milhões de peças. Aí se eu for ficar fazendo isso na mão um por um, estou perdido, não estou? Você vai ter que pôr um batalhão de gente lá para ficar fazendo isso. Tá certo? Então, aí que entra o sistema de informação. Né? Colocar inteligência no negócio. Então, o ideal é que vocês desenvolvam, revejam até aquelas aulas de estatística vocês tiveram, né? Matéria ótima, né? É boa mesmo, gente. Estou falando de gozação, não. É bom mesmo. Então, o que acontece? Você vai recalculando aquilo, atualizando. Né? Vai recalculando continuamente e recalculando essas médias, esses prazos. Tranquilo? Yes ou não? Yes, ótimo. Muito bem, meus amigos. Vamos lá, então. Então, nosso novo mínimo agora, nosso novo zero agora é 20. Tá certo? O nosso novo zero é 20. Então, gente, a minha pergunta é a seguinte: em que dia que eu tenho que pedir agora? Porque agora eu não posso deixar baixar de 20. A minha previsão tem que ser quando chegará em 20. Tá certo? Então, gente, qual que é agora, que dia, a partir de que dia que eu faço o meu pedido? Antes, muito bem, minha querida. Muito bem, que as mulheres estão colocando os homens no bolso mesmo. Vou te contar. Que dia que é então, Marcelo? Quarto dia, perfeito. Porque o tempo de ressuprimento, gente, não mudou. Isso é do fornecedor, isso aí não tem jeito. Às vezes envolve viagem. Aqui nós estamos dando uma operação normal, 3, 4 dias. Tem produtos que são importados. Então leva mês para chegar. Tem de navio, aí tem toda essa burocracia. Aí incerteza é maior ainda. Se vai chegar mesmo. Nós já tivemos uma situação de empresa nossa aqui da região de ficar parado, não tem insumo, porque estava encalhado lá no porto. Né? Não havia desembaraçado. Foi uma época que teve uma greve. Quer dizer, então aí é mais incerto ainda. Tá? Mas aqui dá para a gente prever. Então o que acontece? Todos entenderam isso, gente? Porque agora vai chegar no 20 em qual dia? No oitavo. Todos viram isso? No oitavo. O oitavo, 8 menos 4, 4. Então agora o meu pedido ele passa a ser feito aqui, ó, no quarto dia. Tá certo? E aí, isso daqui é o tempo de ressuprimento. Tranquilo? Pode cair na prova sossegado isso aí, gente? Dá para acertar? Dá para acertar? O que vocês acham? Sim? Isso já me deixa muito feliz. Você já, né? Então, começando a gostar do negócio. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Nem tanto, né, gente? Mas isso aí é bom mesmo, porque vocês são refratários, mas é bom mesmo. Aí, gente, veja bem. Todos entenderam? Então, se você vai olhar ali basicamente isso aí, né? Usa médios e padrão, você acha. E aí é assim que faz.
faz? Quase que todas as empresas, principalmente as fábricas, elas trabalham com estoque de segurança. Exatamente porque você tem uma dupla incerteza. Você tem incerteza tanto no fornecimento, é o que nós estamos falando aqui da Fernão Dias, não só Fernão Dias, qualquer estado. E você tem uma incerteza na demanda. Tá legal? Então, a prática de trabalhar com estoque de segurança é absolutamente normal. Tá legal? Todos entenderam aqui, gente? Tá entendido isso mesmo? Fico meio surpreso que vocês não anotam nada. É um negócio meio coisa que envolve cálculo, né? O pessoal tem assistido as aulas lá direitinho, Rodrigo? Na nossa sala, o que menos assiste. O Brasil assiste mais que nós. Que é? Tem mais acesso externo. Mais externo, acesso, olha só. Bacana. Muito bom. Muito bom. Então, foi isso que nós vimos aqui, né? Vamos avançar. Vamos avançar. Que bom, mas isso é sinal de êxito também, né? Mas é assim mesmo. Ele vai dar 2 milhões de visitas. Que isso, é mesmo? Louco, é? Me manda o link uma hora, ainda não consegui assistir, não? Não achei lá ainda. youtube.com/perrões. Ah, não vi a aula de revisão. Eu vi lá. Muito bom. Meus amigos, vamos lá, vamos continuar, vamos lá. Vamos. Isso aqui tira até o sono da gente, né? Estão bom, né? Desperta, né? Vamos despertar. Não é? Vamos despertar. Não é, gente? Vamos pegar uma pessoa isenta, imparcial. Não é verdade? A pessoa é complicado. Conta tem que errou ali, qualquer coisinha ali, errou a conta inteira. Claro. Que bom. Essa segunda nós vamos dar uma carregada, né, na participação, né? Mas a aula passada foi melhor. A aula passada foi empolgante mesmo. Acho que você mesmo, Jefferson. Aí, viu? Vamos lá, gente. Ou vai ter que pagar uma viagem lá para BH. Vamos lá. Olha, isso aqui é tranquilo também. Basicamente, o que vocês têm que saber, né? Que na gestão de estoque, você tem basicamente 2 custos principais, né? Você tem um custo que é esse aqui, ó, o custo de estocar, o custo de armazenar, né? Que é diretamente proporcional à quantidade. À medida que você aumenta a quantidade estocada, aumenta o quê? O custo de estocar, né? Custo de estocar, mas professor, isso aí tem custo, eu manter estoque? O que vocês acham? Eu manter lá na fábrica, vamos pensar numa fábrica, eu tenho lá o custo das peças, né? Quais são os custos que estão embutidos nisso aí, gente? Hein? A maioria estrutural. O que seria esse estrutural? Do ambiente onde vai ficar depositado o estoque. Isso, o espaço físico, é isso que você está falando? Um deles é o espaço físico, muito bem. Não gasta espaço físico, estocar? Espaço que eu poderia estar usando na produção, eu estou estocando, guardando as coisas. Organizacional, de organizar aquele estoque, né? Tem empresas que têm sistemas sofisticadíssimos, né? Inclusive tem nome de rua onde fica o estoque, tem número, é como se fosse uma cidade. Então tem sistemas sofisticados para fazer estocagem. Isso tem custo? Tem, ué. Tem um investimento de tempo para fazer esse estoque e tem o quê? Funcionário que você gastou, então nós já vimos, ó, espaço físico, funcionário, o sistema administrativo do estoque, tá certo, gente? Então, existe custo, estocar custa, só de manter estocado, né? E às vezes, quando são bens muito caros, né, vamos supor que fossem tablets, notebooks, celulares, né? Ora, gente, será que eu posso deixar isso lá sem uma vigilância, sem nada? O que vocês acham?
Nós vimos aquele caso de Campinas, é um negócio super seguro, é num condomínio, vocês viram aqui, perto do aeroporto, e o pessoal entrou lá, lógico, né, gangue organizado, entrou lá, assaltou, parou com caminhões, levou tablets, levou todo o material. Então tem um custo de segurança. Às vezes tem que fazer seguro, tem que manter vigilância. Produtos perecíveis, dependendo do produto, você tem que manter uma determinada temperatura, não é verdade? Carne e outros bens, ora, você tem que manter aquilo numa temperatura assim, e mesmo produtos físicos, tem que ficar às vezes uma determinada temperatura. Isso é de graça? Não existe almoço de graça. Então, envolve custos. Então, os custos podem ser os mais variáveis, vai variar de acordo com o produto. Então, é isso que está falando aqui. À medida que aumenta a quantidade, aumenta o quê? O custo de estocar. Tá certo? Estocar mantimento em casa, né? Vocês não são desse tempo, nem eu, não lembram disso, nem eu, mas ouço meus pais e meus avós contarem que houve um tempo no Brasil que tinha muita inflação. Então as pessoas faziam grandes compras no supermercado, para o mês inteiro. Comprava tudo que ia precisar no dia do pagamento, porque se deixasse para comprar no dia seguinte, já comprava menos coisa por causa da inflação. Então o que acontece? As pessoas tinham que ter freezers em casa para estocar aquilo. É um gasto a mais, além do gasto de energia, o próprio freezer. Tá? Então, armazenar custa. Tá claro isso? Tranquilo? Então, esse é em linha reta. Muito bem. E aí você tem um custo do pedido, né? Que o principal é o que? O custo do transporte, o custo logístico daquela movimentação física. Tá certo? Não tem um custo isso? Muito bem. Esse custo, gente, olha lá. Vamos supor, o que acontece? À medida que eu aumento a quantidade pedida, esse custo vai aumentar ou vai diminuir? Custo do pedido. À medida que eu aumento a quantidade pedida, diminui, né? Porque você diluiu numa quantidade maior o custo daquele pedido. Quantidades menores normalmente vão custar o quê? Mais caro, tá certo? Você tem que fazer mais pedidos, então é essa a ideia. Né? Custo de pedido, né? Logístico, transporte. Muito bem, então a medida, mas esse custo não é retilíneo, não é proporcional, então ele faz essa curva aqui, ó. À medida que você aumenta o tamanho de lote, ó, o custo aqui um pouquinho alto. Aqui, quando você pede muito, é baixinho. Tá certo? Ora, gente, então aqui eu quero que você... O custo do estoque, ele tem dois custos básicos. Quais são? O custo de pedir e o custo de estocar, de armazenar. Então, o custo de armazenar e o custo de pedir. Esses dois custos. Está bem gravado isso na mente, gente? Pode perguntar isso na prova que o pessoal acerta? Pode perguntar? Então tá. Muito bem. Então veja bem, é o custo do pedido e o custo de estocar. Tá? Existe uma abordagem que chama abordagem do lote econômico. O que ele vai fazer, ó, o custo então, ó, né, vamos dizer, aqui é o custo de pedir, que é esse aqui, ó, que faz essa curva. O outro é o custo de estocar. Não é isso? E aí, gente, o que essa abordagem vai fazer, depois nós vamos ver a fórmula, é achar um ponto de equilíbrio aqui entre esses dois custos. Esse ponto aqui é o ponto que a gente chama de lote econômico de compra, LEC. Lembra da música? LEC. Não, LEC de produção. Né? LEC. Tá certo, gente? Então, essa aqui é a abordagem, tá? Aqui é o ponto de equilíbrio entre a soma dos dois custos, o custo de pedir e o custo de estocar. Ele acha o ponto de equilíbrio ali. É isso que faz a abordagem do lote econômico.
Bom, isso aqui nós já vimos, né? Todos entendemos essa figura, né? Devagar. Todos entenderam o anterior aí, gente? Todos entenderam? Estamos juntos? Num só ritmo? Né? Vocês estão bem desanimados, hein, gente? Ó, a aula passada você está mais animado. Que isso? Vou te contar, olha. Os pais estão bem cansados hoje. Não, tem que estar no gás total, gente. É o último suspiro. Vamos lá, então. Então, esse daqui é aquilo que nós vimos, ó, aqui o estoque de segurança, ó, tá certo? E sempre você tem que estar atento ao quê? Lead time do pedido, ou tempo de ressuprimento, é a mesma coisa. Está lá, ó. Tempo de ressuprimento igual a lead time do pedido. Você tem que saber isso aqui, porque é a partir dele que você vai saber o momento de pedido. Tudo bem? Ótimo. Gente, os tipos de estoque. Os tipos de estoque. Isso também é tranquilo, mas a gente precisa saber. Estoque de matéria-prima e componente. Isso me parece muito óbvio, né? Você vai fazer carro, você precisa ter bobinas de aço, você precisa ter a matéria-prima e os componentes, para-choque, né? Enfim, tudo que vai no carro, bateria. Tá legal? Então, isso é o estoque de matérias-primas e componentes. Tranquilo? Estoque de material em processo. O que seria o estoque de material em processo? Estoque de material em processo. Gente. Não está finalizado. Hein? O produto não está finalizado. Não está finalizado. Por quê? Porque você está usando durante o processo de fabricação. O estoque em processo é isso mesmo, é o que você está usando ali para fabricar. Não tem durante a fabricação, não tem um estoque ali, senão você não fabrica. Então isso que é o estoque em processo, que convencionou-se chamar, vocês vão ver muito em concurso aí, a palavra work in process. Tá? Work in process, mais conhecida como WIP. Tranquilo? Beleza? Todos entenderam? É o que está sendo usado no momento da fabricação. Estoque de produtos acabados. O que seria o estoque de produtos acabados? Hein? O que é o estoque? É o produto que está pronto, isso. Está pronto. É o produto já finalizado. Tá certo? Então, isso aqui também, gente, é chamado supermercado de produtos acabados. Já ouviram esse termo? Não. Mas existe, tá? Supermercado de produtos acabados. Mas existe. É muito usado no linguagem, no jargão do dia a dia, usa muito esse. Tá? Supermercado de produtos acabados. Estoque para manutenção e reparo, né? E óleo, lubrificante, é para fazer manutenções e reparos. Tá legal? Né? Muito bem, existe esse estoque também. E o estoque de segurança? Tem outro nome, estoque isolador. Tá? Estoque de segurança ou isolador. Olha, aquele que nós vimos no início. Ajuda a evitar faltas quando o tempo de reposição e a demanda são incertos. Ou seja, quando você tem incerteza no fornecimento e na demanda. Gente, isso acontece na maioria das operações, concorda comigo? Né? O mundo não é estável, tá? Então esse é o estoque de segurança. Tudo bem com o estoque de segurança? O de desacoplamento é aquele caso que nós vimos do abastecimento de água. É aquele que torna um centro produtivo independente do outro. Tá? Então você consegue processar dois trabalhos ao mesmo tempo e um não depende do outro, eles funcionam independentemente, tá? É lógico que hoje, né, o que se busca mais é até o contrário, é o sincronismo, né? Hoje com esse paradigma de produção enxuta e também o modelo anteriorista fordista de produção em massa, a ideia é o sincronismo, né? Que um posto de trabalho está sincronizado com o outro. Mas tem coisas como aquilo que nós vimos, job shop, enfim, tem determinados tipos de operação que não dá para fazer isso. Muito comum isso aqui no job shop e no arranjo funcional.
né? Tornar independente um centro de trabalho do outro. Tranquilo? O estoque de antecipação é aquele, por exemplo, muito comum aqui em Jacutinga, na nossa região. O que vai acontecer? Lá vende o quê? O Jacutinga aconteceu. Vende essencialmente malhas, né? Malha vende mais no verão ou no inverno? No inverno, né? Ora, mas no verão eles param de produzir? Não. Exatamente, eles continuam produzindo muito bem. Como é que você chama? Muito bem, Cristiano. Ótima participação, viu, Cristiano? Eles fazem isso mesmo. Eles continuam produzindo durante o verão. Às vezes, durante o inverno até aumenta a produção, né? Mas e vão estocando para quando o inverno chegar. E aí o inverno chegou, está lá com bastante estoque. Quanto mais frio fizer, mais vai vender. Então isso que é o estoque de antecipação. Típico de operações com demanda sazonal. Tranquilo? Beleza. E o estoque no canal de distribuição. Lembrem disso, gente. Supermercado, né? Loja de roupa. Isso é varejo. Aquilo ali que você está vendo é estoque. Tá? Varejo é um canal de distribuição. Vocês tiveram marketing? Estudaram isso então, né? Canal de distribuição. A internet é um canal de distribuição. É mais um canal de distribuição. Supermercado Marques. Tá legal? Hein? Supermercado Marques. Supermercado é Marques? É? Ah, o Marques trabalha no supermercado? Mas eu dono do supermercado. Gente, fina é outra coisa, né? Gente, então vamos lá, repassando. Quais são os tipos de estoque? Vamos lá, mas encerrar. Estoque de matérias-primas e componentes. 1, 2. Ai. Hoje vai ter que dar negativo, pessoal, Rodrigo, porque o povo, né, não estava hoje. Ô, Jéssica, acho melhor você voltar a participar. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Estoque de matérias-primas e componentes. Qual que é o outro? Estoque de produtos acabados. Muito bem, muito bem. Qual que é o outro? Estoque em processo. Process, ótimo. Qual que é o outro? Produto de manutenção. Produto de manutenção. Produto de manutenção. Qual que é o outro? Hein? Antecipação. Mais o quê? Canal de distribuição. Estão faltando 2. Hein? E aí, gente? Qual é o slide? Mais os 2. Uai, nós falamos o tempo quase todo na aula dele. Muito bem. Estoque de segurança. Muito bem. Esse não pode esquecer. Muito bem. E o último é o estoque de desacoplamento, aquele que torna o centro de trabalho independente. Até aqui tudo tranquilo, gente? Sossegado? Então tá bom, vamos a chamar.